Olá, turma! Nessa videoaula sobre os principais exames laboratoriais, a gente vai conhecer alguns aspectos relacionados com os exames de fezes. Bom, esse exame de fezes é uma ferramenta diagnóstica também bastante pedida nas rotinas diárias aí da nossa área de saúde. E ela é uma ferramenta diagnóstica para quê, né? Utilizando esses dados que são observados nos exames de fezes, é possível fazer a identificação da presença de infecções parasitárias naquele indivíduo, por exemplo, através da presença de ovos ou larvas de homintos ou cistos de protozoários, entre outras coisas que a gente vai observar nessa videoaula. Como é estudado dentro da parasitologia, a gente observa, né, através dos ciclos biológicos dos diferentes tipos de parasitas, que nem sempre nós iremos observar a presença dos ovos, das larvas ou dos cistos, por exemplo, sendo colocados todos os dias nas fezes daqueles indivíduos que estão parasitados. Por isso é que o exame de fezes, para que a gente tenha um resultado positivo, pode ser melhor avaliado se for possível realizar a colheita de 3 amostras e que essas amostras aí elas sejam colhidas pelo indivíduo em dias alternados. Então, um dia sim, um dia não, aí no outro dia de novo, aí depois não, aí depois de novo. Por quê, pessoal? Porque dessa forma é mais fácil a gente conseguir encontrar alguma dessas estruturas, nessas formas aí evolutivas desses parasitas. Então, é uma recomendação muito importante, porque às vezes se você leva apenas uma amostra de fezes para avaliar, pode ser que dê negativo. Mas aí se você levar 2, 3 amostras seriadas, né, em dias alternados, talvez a gente consiga fazer a observação dessas estruturas. O que não é recomendado quando uma pessoa vai fazer um exame de fezes? Então, imagina que você está conversando com um paciente que está fazendo ali a sua consulta e você vai solicitar um exame de fezes para ele. Então, não é recomendado que ele utilize laxantes antes de fazer a colheita desse material e também não precisa fazer jejum. Tem gente que pensa que precisa fazer jejum quando vai fazer um exame de fezes. Então, não é necessário se preocupar com o jejum quando você vai fazer apenas os exames de fezes, tá? Óbvio que se você vai no laboratório no mesmo dia, vai fazer outros tipos de exame, aí você tem que procurar saber a informação referente ao jejum que é necessário para aquelas avaliações que serão feitas. Quando a gente fala em exame de fezes, existem diferentes aspectos, tá, pessoal? Existe o exame macroscópico, e aí esse exame macroscópico, ele consiste em realizar a observação das fezes macroscopicamente, ou seja, a gente está olhando ali, né, para essas fezes. De forma que é avaliada algumas coisas, a cor dessas fezes, qual é a consistência dessas fezes. Isso está diretamente relacionado com a própria quantidade de água que é ingerida por aquele indivíduo, né? Além disso, pode indicar uma possível infecção. Também tem o exame parasitológico de fezes, que é abreviado nas solicitações, né, rotineiras como EPF, tá? Exame parasitológico de fezes, e é nesse tipo de exame que vão ser observados a presença daquelas estruturas, daquelas formas evolutivas dos parasitas, sejam os ovos, sejam os vermes, né, as larvas adultas, sejam os cistos. Nós temos também o exame de coprocultura, que é um exame solicitado para identificar a presença de bactérias naquelas fezes. E com base nesses resultados, a gente consegue visualizar mais ou menos como é que está a saúde intestinal. Por quê? Porque a gente pode identificar algumas bactérias que não pertencem à microbiota local, e aí isso pode demonstrar alguma alteração. E a gente também consegue fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Nesse caso, pessoal, a pesquisa desse sangue oculto vai ser indicado quando está tentando fazer um rastreio para alguns tipos de câncer, câncer de cólon, câncer de intestino, também investigar a presença de algumas hemorragias naquele sistema digestivo, uma vez que vão ser observadas a presença aí de sangue nas fezes, sendo que geralmente a pessoa não consegue visualizar esse tipo de sangue a olho nu, tá? E em relação à colheita da amostra, uma das coisas mais importantes é você falar para um indivíduo que não pode contaminar essas fezes, porque às vezes as fezes chegam para análise com urina, com a própria água do vaso sanitário, isso mesmo, isso acontece. As pessoas não entendem que eles têm que coletar as fezes fora do vaso sanitário, então eles defecam no vaso sanitário e vão lá com um potinho e pegam as fezes com aquela água. Então,
isso precisa ser explicado para a pessoa. Em caso de presença de muco ou de sangue nessas fezes, é necessário coletar essa parte, porque isso aí é importante, né, para o diagnóstico do que é que você está tendo naquela região. O acondicionamento dessas fezes deve ser feito em um recipiente próprio. Então, geralmente, o laboratório ele fornece, ou você consegue comprar em farmácias comerciais, tá? Uns potinhos assim. E em alguns momentos, você vai fazer essa colheita da sua amostra utilizando conservantes. E a gente vai entender quando é que você precisa desses conservantes um pouquinho mais para frente nessa nossa aula. Então, como é que a gente precisa fazer a colheita dessa amostra? O paciente ele vai ser instruído, tá, sobre como coletar essa amostra para evitar esses problemas de contaminação. Geralmente, quando é criança, a gente fala para a mãe colocar um papel, tipo um jornal, alguma coisa assim, e fazer a criança defecar em cima desse local, para depois ela pegar uma parte dessas fezes. Existem alguns locais onde tem esses tipos de plásticos, tá? Que são colocados aqui, ó, nessa região do próprio vaso sanitário, né, com espaço. O indivíduo ele vai defecar nessa região e aí depois vai pegar uma parte dessa amostra. Professora, precisa colocar no potinho até aqui em cima? Não, minha gente, coletar uma parte dessa amostra. Geralmente a gente pede uma parte da lateral, uma parte desse centro, uma parte da outra lateral, para que a gente tenha amostras de várias porções, né, dessas fezes. Precisa colocar até aqui em cima? Não, porque corre o risco de quando o analisador, né, o bioquímico, o farmacêutico, o biomédico, for fazer essas análises, ele abre esse recipiente e ele se contamina. Depois disso, pessoal, você pode armazenar, o ideal é você levar direto para um laboratório para fazer a avaliação. Se isso não for possível, armazenar dentro da geladeira, tá? Com o potinho fechado e armazenar até você conseguir levar lá para fazer a avaliação. Mas tem que ficar de olho na questão do tempo, devido aí às características dessas amostras. Vamos observar o que é necessário fazer. Fazer toda a sua limpeza, né? Se limpar com água e sabão, as mãos, colocar algum tipo de plástico ou de jornal, alguma coisa que você possa defecar em cima dela. Selecionar algumas porções dessas fezes e colocar nesse recipiente. Não pode. O que é que não pode, professora? Não pode armazenar fezes com água desse vaso sanitário, né, minha gente? Não pode com urina também não. Tem gente que defeca e urina e coleta os dois lá, e aí essa amostra ela vai ser rejeitada, não vai ser avaliada. Não pode enviar essa amostra enrolada em plástico, por exemplo, em papel, alguma coisa assim. Não pode coletar só um pedacinho de nada, né? Que a gente vai precisar de uma amostra que seja boa para que a gente possa fazer os testes. E aí, geralmente, a metade desse tubo já é uma quantidade interessante para a parasitologia. E a relação temporal, né? Se as fezes estão com um aspecto líquido, tá? Elas devem ser examinadas geralmente 30 minutos depois de coletadas. Então, o ideal é o indivíduo fazer, né, a colheita das fezes e encaminhar para o laboratório o mais rápido possível. Se essas fezes estão semissólidas, elas precisam ser examinadas dentro ali de 1 a 2 horas. Se essas fezes estão formadas, ou seja, estão uma consistência sólida, tá? Toda vez que eu falar fezes formadas, quer dizer que elas estão numa consistência sólida, mais ou menos o que é mais comum no nosso dia a dia. Aí elas podem ser examinadas ali dentro da faixa de 24 horas. Qualquer exame que for acontecer após 24 horas, essas fezes elas precisam ser armazenadas em um recipiente com conservantes. Por quê, professora? Porque as estruturas elas vão ser perdidas. As estruturas dos parasitas, sejam cistos, sejam vermes, sejam ovos, então tudo isso aí vai ser perdido. E aí você não vai conseguir fazer uma análise correta. Quando a gente pensa nesses conservantes, existem diferentes conservantes que podem ser utilizados. Então, o próprio formol a 10% é utilizado como um conservante nesses casos. O álcool polivinílico, tá, que a gente vai abreviar como PVA, também é utilizado. O MIF é um dos mais utilizados no nosso dia a dia, então é um conservante muito difundido. Ele é composto por mertiolato ou mercurocromo, vem esse M aqui, iodo e formol.
Então, essa é a estrutura do MIF, ele é muito utilizado aí, comercializado no nosso dia a dia. O SAF é um fixador utilizado para conservar essas estruturas císticas e também os trofozoítos. Então, é um outro tipo de conservante que tem essa função fixadora. E a relação de proporção? Geralmente, para qualquer tipo de conservante que vai ser utilizado, a gente coloca uma parte das fezes e 3 partes do conservante. Ou seja, vai ser sempre mais conservante do que as fezes. E aí, gente, é preciso fazer uma mistura desse tudo, fazendo movimentos circulares, cerca de 1 a 2 minutos, para que essas fezes elas sejam para a gente consiga conservar todas as estruturas que estão compondo aquelas fezes. O formol e o MIF, geralmente, eles são utilizados para preservar ovos, cistos e também trofozoítos, para que sejam feitos aí os exames a fresco. Já o ácido polivinílico e o SAF, eles preservam trofozoítos, principalmente para fazer um processo de coloração permanente. Vamos conhecer alguns aspectos relacionados com esse exame macroscópico. Então, o que a gente observa nesse exame macroscópico? Primeira coisa, as propriedades físicas daquela amostra. A pessoa vai observar qual é a cor dessas fezes. Será que é uma cor mais esverdeada, mais amarelada, mais marrom? E também a própria consistência dessas fezes. Devem ser relatadas qualquer tipo de variações, sejam variações na cor ou no aspecto, isso precisa sair no laudo, tá? A amostra bem homogeneizada precisa estar em um recipiente adequado, com um volume adequado, tá? Então, nada de transbordar aí esses recipientes. É preciso fazer essa observação contra um fundo branco, tem que ter uma luz adequada no local, mas os profissionais vão abrir também aquele recipiente, muitas vezes para fazer a observação de presença de vermes, vermes adultos, pode ser utilizado um abaixador de língua, né, um palitinho ali de madeira, ou algum objeto que possa ser utilizado com essa finalidade. Quando a gente encontra fezes mais moles ou com um aspecto aí mais líquido, é bem possível encontrar trofozoítos de protozoários intestinais. Então, os trofozoítos, eles são muito mais facilmente observados em fezes moles ou fezes aí com esse aspecto líquido. Já quando a gente tem as fezes formadas, né, que tem um aspecto mais sólido, é possível observar a presença aí de cistos de protozoários, é bem mais fácil. No caso dos ovos e das larvas dos eumintos, eles podem ser encontrados tanto nas fezes líquidas como nessas fezes formadas mais sólidas. A observação das fezes pode ser feita em aquele palito de sorvete, um abaixador de língua, para fazer a verificação dessa presença dos eumintos. Também é importante observar muito a presença de sangue e também a presença de muco nessas amostras. Existe uma escala chamada de escala de Bristol, que associa bastante essa questão do aspecto dessas fezes e divide em alguns tipos, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O tipo 1 seriam aquelas fezes que parecem caroços duros e separados, como nozes. Então, seriam fezes super sólidas, né? Com esse aspecto aí de nozes. Já esse tipo 2 aqui dentro da escala de Bristol, essas fezes elas seriam irregulares, segmentadas em forma de salsicha. As fezes do tipo 3, né, seriam aí em forma de salsicha também, mas com algumas fissuras aí na sua superfície. As fezes aqui no caso do tipo 4, elas seriam alongadas, com a forma de salsicha, mas elas seriam lisas e macias. No tipo 5, viriam em pedaços separados, macios, com as bordas nítidas. E no tipo 6 aqui, ó, pedaços moles, com bordas mal definidas, fezes pastosas. E, para fechar o tipo 7, seriam aquelas fezes totalmente líquidas, sem nenhum tipo de pedaço sólido. Então, a gente tem uma escala que parte das fezes mais sólidas em direção a esse aspecto mais líquido. E aí isso vai ser avaliado. E a depender do aspecto das fezes, você vai saber se é mais fácil encontrar, por exemplo, um trofozoito, um cisto, ou eu posso encontrar ovos, larvas de hominhos. Então, a depender desse aspecto das fezes, fica mais fácil procurar determinadas estruturas parasitárias. O exame parasitológico de fezes, ele pode ser
qualitativo ou quantitativo. No caso dos métodos quantitativos, o que vai ser observado é justamente a contagem desses ovos. E isso é importante para fazer uma avaliação da carga parasitária daquele indivíduo. Já no caso dos métodos qualitativos, vai ser feita a demonstração da presença dessas formas parasitárias. Frequentemente, o número de formas parasitárias é pequeno e, por isso, são utilizados diferentes métodos de concentração dessa amostra, para que a gente consiga achar mais facilmente essas formas parasitárias. Quais seriam, então, os principais métodos de concentração, ou também chamados aí de métodos de enriquecimento dessas amostras? A gente tem o método de sedimentação espontânea, que seria aí o método de Hofmann, Post e Jahner, muitas vezes remetido como o método de Hofmann, bastante utilizado nas rotinas parasitológicas. Tem também o método de Lutz. Nesse caso, vai ser feita a pesquisa de ovos, de larvas de helmintos e também de cistos de protozoários. Já no caso dos exames de sedimentação por centrifugação, como o método de Blagg, o método de HIT ou Copotest, são também realizadas aí as pesquisas de ovos e larvas de helmintos e também de cistos de protozoários. Então, os processos de sedimentação, eles podem ser de diferentes formas, tá? Por sedimentação espontânea ou por centrifugação. A gente também tem os métodos de centrifugo-flutuação, o método de Faust, que visa pesquisar cistos e ocistos de protozoários, além de ovos que são mais leves. A gente vai conhecer um pouquinho desses testes que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, existe esse método que é direto e a fresco. Nesse caso aqui, quais seriam os procedimentos a serem feitos? Colocar uma gota de solução salina no centro da metade esquerda dessa lâmina e colocar uma gota de Lugol na metade direita dessa lâmina. Então, seria o passo inicial. Aí, com o auxílio de um palito, pegar uma pequena porção da amostra e misturar com essa gota de solução salina. E da mesma forma, pegar uma pequena amostra, né, dessas fezes e colocar misturado com essa solução de Lugol. Aí colocar a lamínula, se preferir, com cuidado, né, para não formar aquelas bolhas de ar, percorrer esses campos da lâmina, então observando nessas sequências da direita para a esquerda, de cima para baixo, de forma que a gente consiga percorrer todos esses campos e aí avalie a presença de alguma possível estrutura parasitária. Já nos métodos de concentração, a gente vai observar um dos métodos mais utilizados no dia a dia, que seria esse método de Hofmann, Pons e Jahner, onde a gente vai ter a amostra, então vai ser coletado uma fração dessa amostra, geralmente aí perto de 2 gramas de fezes, são colocados em algum tipo de recipiente, pode ser até mesmo em copos, tá? Plásticos descartáveis. E aí é adicionada uma pequena quantidade de água, por exemplo, 5 ml de água, para fazer o processo de dissolução dessas fezes nessa água. E aí isso pode ser feito com algum palito ou com um bastão de vidro. Em seguida, coloca-se mais água, aí, por exemplo, uns 20 ml de água. Passa para essa próxima etapa, que seria utilizar um cálice cônico. Observem, essa porção de baixo aqui precisa ser cônica. Isso é muito importante para o processo de sedimentação espontânea, tá? Que seria esse tipo de método aqui. Nessa porção superior desse cálice cônico, nós vamos colocar gases. Geralmente essas gases elas ficam dobradas em 4 vezes. E aí vem com essa amostra, né, que estaria aí diluída na água, e faz o processo de coar. Coa a amostra, e aí os detritos eles vão ficar retidos nessa região aqui dessa gase. E aí você joga mais água. Depois que isso foi coado, o próximo passo seria completar esse volume com a água mesmo e esperar. Esperar que tempo, professora? Depende. Algumas horas, tá, pessoal? Então, geralmente de 2 a 24 horas, esperando que esse processo de sedimentação espontânea aconteça. E aí, em seguida, você vai desprezar esse sobrenadante, cuidadosamente, vai homogeneizar esse sedimento, e aí você vai pegar uma pequena porção desse sedimento e colocar na sua lâmina. Em seguida, você vai corar com o Lugol e pode colocar a lamínula se preferir, tá? Pode fazer sem avaliar a lamínula, sendo que é importante que sejam feitas no mínimo 2 lâminas para cada amostra que seja aí analisada. Também temos um método de sedimentação justamente por centrifugação, que é o método aqui
de HIT. Nesse caso, da mesma forma, vai ser retirada uma pequena quantidade daquela amostra, transferida para um recipiente, que vai receber uma certa quantidade de água, por exemplo, 10 ml de água. Essa amostra vai ser homogeneizada nessa água. Em seguida, a gente vai fazer aquele processo de coar também, tá? Então, aqui a gente vai ter uma gaze, né, dobrada 4 vezes. E esse processo ele vai ser realizado dentro de um tubo de centrifugação. Nesse caso, essa amostra vai ser coada nessa região, nesse tubo aqui, para centrifugação. E aí ele vai ser colocado na centrífuga. A depender da centrífuga, né, a gente tem algumas modificações aí de rotação. E o tempo, geralmente, aí perto de 2 minutos. Em seguida, a gente vai desprezar o sobrenadante e vai ficar refazendo esse processo, né, completa com um pouquinho de água e centrifuga novamente, vai refazendo esse processo até que esse sobrenadante, pessoal, fique bem límpido. Aí, em seguida, a gente vai adicionar o formaldeído a 10%, que seria o formol a 10%. Aí a gente vai homogeneizar, né, colocar para centrifugar e aí esperar depois descansar 5 a 10 minutinhos. E, em seguida, desprezar essas fases que se formaram e ficar apenas com essa porção do sedimento. Nesse caso, a gente vai retirar uma porção desse sedimento, colocar na lâmina, colocar o Lugol e, se quiser, colocar aí essa lamínula e verificar pelo menos aí 2 lâminas dessa amostra para fazer a procura dessas estruturas parasitárias. E o outro método, né, que seria também de concentração, seria por centrifugoflutuação, como método de Faust. Nesse caso, a gente vai pegar uma parte da amostra, fazer a homogeneização com água, só para aquele processo de filtração em gás, e a gás dobrada em 4 vezes, coletar, né, fazer esse processo dentro de um recipiente adequado para o processo de centrifugação. Centrifugar essa amostra, tá, por cerca de 2 e 3 minutos, e aí depois a gente vai descartar esse sobrenadante, ressuspender essa amostra em água, continuar esse processo de centrifugação até que a gente tenha um sobrenadante bem límpido. E aí, em seguida, a gente vai desprezar esse sobrenadante límpido e vai ressuspender o sedimento comum aqui com uma solução de sulfato de zinco a 33%, que tem aí uma densidade de 1,18 grama por ml. E aí leva de novo para fazer o processo de centrifugação. Cerca de 2 a 3 minutos de centrifugação. E aí vai ser formada uma película nessa superfície do sobrenadante. É nessa película que ficam geralmente os ovos e os possíveis cistos. E essa película que vai ser retirada com o auxílio de uma alça de platina e colocada na lâmina. Em seguida é adicionado aí o Lugol, colocada a lamínula se necessário e verificação em microscópico para a procura dessas estruturas parasitárias. É interessante realizar essa procura logo em seguida da realização desse método, porque esse sulfato de zinco ele pode acabar deformando essas estruturas de cistos e de ovos. Então é importante fazer a avaliação logo em seguida. E o que a gente estava observando, pessoal, é justamente essa questão do exame parasitológico de fezes, que é um dos tipos dos exames de fezes, que vai ser um exame de escolha para se avaliar algumas condições intestinais. Em outras situações, a gente vai realizar coprocultura, que seria ali realizada com amostras estéreis de fezes. Nesse caso, esse é um exame de escolha para pesquisar micro-organismos, parasitas e vírus que estão presentes naquela região do trato gastrointestinal. E aí pode ser utilizado um AHA-McConkey, um HSS, né, que é bastante utilizado para a pesquisa de bactérias gram-negativas, e a presença de bactérias que não são comuns para aquela região intestinal vai auxiliar no diagnóstico de alguma alteração local. Para a gente finalizar, existe a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E aí, nesse caso, pessoal, essas fezes elas são coletadas e colocadas em um determinado recipiente. E aí a gente vai ter, como se fosse um exame de gravidez, sabe, gente? Ou esses exames para Covid que estão sendo feitos. São tiras reagentes. Então, a gente tem uma tira de controle e uma tira teste, tá? E aí, isso seria considerado positivo. Então, o controle tem que aparecer e o teste, se estiver presente, né, vai apontar a positividade para o sangue oculto nas fezes. Então, são utilizados algumas gotinhas dessas fezes, dessa amostra de fezes,
E são adicionadas algumas substâncias químicas que vão reagir, no caso do sangue, se estiver presente, né, e vão marcar essa tira-teste aqui. Se a gente tiver apenas a tira do controle sendo marcado, isso é um resultado negativo, porque não tem essa tira-teste aqui. Se a gente não tiver nenhuma tira sendo marcada, isso quer dizer que esse teste ele não está viável, porque é necessário aparecer o controle. Se a gente tiver só a tira-teste aparecendo, mas a gente não tiver essa tira do controle aparecendo, isso também demonstra um teste do tipo negativo, tá? Para ser positivo, precisa aparecer tanto essa linha do controle como essa linha do teste. E isso significa que tem a presença de sangue nessas fezes que foram avaliadas. E esse tipo de exame, né, de sangue oculto nas fezes é um tipo de exame de triagem, tá, que pode identificar a presença de sangramento nessa região do intestino delgado, grosso, e ele é bastante utilizado para diagnosticar algumas coisas, como as próprias úlceras, colite e também diferentes tipos de cânceres intestinais. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza a nossa videoaula sobre os principais exames laboratoriais, observando alguns aspectos relacionados com os exames de fezes, lembrando que vocês vão realmente observar mais o resultado, onde a gente vai ter a presença ou ausência de algumas estruturas parasitárias, né? A cor e o aspecto dessas amostras, além da presença de bactérias que não são comuns naquelas regiões da microbiota intestinal, a presença de muco ou a presença de sangue nessas amostras.